Tarde, Brasil. Nós vamos comentar um pouco agora com relação à preocupação que a gente sente com a formação dos novos técnicos. Eu não me sentiria à vontade agora de falar de um, de outro, de gente desconhecida ou não, mas eu me sinto à vontade de falar agora de um episódio que eu presenciei com o meu genro. Então, basicamente, eu estou falando naquilo que acontece praticamente no quintal da minha casa. Vocês vão ver a fala dele agora com os conhecimentos que ele adquiriu durante o curso de técnicos e vejam o erro grave do entendimento que está se passando agora com relação ao andamento. Então se falou, e ele transpassou isso, a fala dele vai ser passada na íntegra depois. Transpassou a ele o quê? Que, além de todas as importâncias da marcha diagonal, D1, D2, D3 e D-trote, né? Que chamaram a atenção, chamaram um comentário que é muito delicado. E o que ele sentiu que ele vai transparecer na fala dele é o seguinte: nós entendemos e não sabíamos que o animal só se locomove para frente com os bípedes diagonais. Isso é uma forçada de barra com uma tendência de andamento diagonalizado. Ora, pensem e vejam os comentários dele, depois nós deixamos o comentário inteiro, porque ele vai falar algumas outras coisas que são importantes para a raça, e no final há um rebate com relação ao andamento diagonalizado em detrimento do lateralizado. Então, marcha é marcha intermediária. O que acontece? As marchas têm que se adequar, tanto a batida quanto a picada, para encostarem perto de uma marcha de centro que intercala tripedais com diagonais, tripedais com bípedes laterais. Isso é marcha. Não tem esse negócio de uma prova de marcha picada e uma prova de marcha batida. Isso é ridículo. Nós temos que fazer marcha. E marcha é a marcha intermediária. Essa é a verdadeira marcha. Porque marcha batida, eu já vi inclusive gente da Europa vir para o Brasil, olhar a marcha batida, que na verdade é um D3, já na beira de um trotão, e dizer o seguinte: eu saí da Alemanha e vim para o Brasil para ver marcha. Se eu soubesse que eu ia ver isso, eu não viria, porque trote eu tenho na Alemanha, trote eu tenho no hemisfério norte, trote os americanos têm. Então, gente, vamos botar a mão na consciência e vamos criar qualidade de sela. O que acontece hoje? O colombiano mandou o passo fino para os Estados Unidos, que foi até o ano retrasado a raça que mais crescia na América. Picada na América, hemisfério norte. Responde por uma Europa inteira. O Peruvian foi e acabou com a raça deles, que realmente eram marchadores de picada para intermediária, para ficar naquele tique-tique daquela marcha picada. O que aconteceu? Valorizaram muito curtinho num tablado para escutar, para fazer barulho, e não é aquelas coisas que a gente pensa e que a gente gosta. Não havia rendimento. Acabaram com o Peruvian. Agora, as raças brasileiras, se a gente conduzir elas para diagonalidade, nós vamos acabar com tudo que é o celeiro de raça de equidicultura de marcha do mundo. Só sobramos nós. Então, brasileiros, tomemos muitos cuidados com as nossas atitudes, porque nós podemos acabar, assim como o Fernando coloca na televisão quando ele faz o comentário, que a gente tem que se preocupar em manter o andamento lateral, porque ele pode acabar. Se a gente vai diagonalizando, o trote é dominante. E o trote acaba com qualquer raça de sela em qualquer lugar do mundo. Então, vocês vão ver agora o comentário do Fernando com o rebate posterior meu, tá? E no fim, eu vou jogar um vídeo para vocês verem, com algumas imagens de um andamento de um cavalo de charrete, que é o maior velocista até hoje da América Latina nos 1000 metros. Ele chama Chúcaro Savage Cacique. Não tem boca para andar 1000 metros com ele. Ele não apresenta numa corrida dele, em nenhuma prova de engate, sequer nenhum momento de um apoio diagonal. Ele apresenta única e exclusivamente bípedes laterais intercalados
Sempre laterais, sempre laterais, sempre laterais, sequer os tripedais. Ora, se nós estamos falando que o que rende e o que anda é o apoio de um momento de bípede diagonal, o cacique é um milagroso, só que ele não é milagroso. Ele faz parte de uma raça em que todos os animais de andamento diagonal são milagrosos. Eles são os maiores velocistas do mundo. Eles são os maiores animais do mundo em rendimento. Então, gente, quando nós vamos formar o nosso povo, quando nós vamos formar os nossos técnicos, nós temos que saber muito bem o que estamos fazendo. Temos que ter conhecimento e discernimento da verdade e da lógica. Então, senhoras e senhores, andamento de velocidade com rendimento. Estamos falando de apoios laterais. Bípedes laterais sem intercalação de tríplice apoio. Isso é velocidade e é rendimento. Isso não é confortável. Mas, a partir disso, vamos falar de marcha como ela verdadeiramente deve ser tratada. Isso é o seguinte: apoios tripedais intercalados por bipedais laterais e bipedais diagonais. Depois, num outro programa, nós vamos botar os animais em apresentação e vamos mostrar para vocês o que é marcha e os porquês que os consumidores querem aquilo. Vamos acabar com essa com essa crucificação dos animais que têm momentos de apoio bipedal lateral. Vamos acabar com isso, pelo amor de Deus. E boa tarde, Brasil. Bom, eu acho que falando agora um pouco mais do lado técnico, com o veterinário, sobre o que eu venho observando, como nós técnicos, nós os jurados, tem caminhando para selecionar a marcha. Principalmente, fiquei algum tempo fora do Brasil e nesse curso, 3 dias, eu vi que conceitos novos estão sendo colocados hoje quando a gente fala de marcha, principalmente quando a gente tratou daquele diagrama de marcha onde tem o L1, o centro D1, e aí me explicaram e eu realmente vi que faz sentido que quando a gente determina a marcha, sempre a gente tem movimentos diagonais mais do que movimentos laterais. Isso é natural. Mesmo a marcha picada, existe um vídeo já mostrou que há predomínio de movimentos diagonais sobre os movimentos laterais, coisas que eu achava que era diferente. Ou seja, por que isso? Porque sempre quando o animal avança, ele está no movimento diagonal. E é óbvio, quanto mais técnico os profissionais que julgam, quanto mais conhecedores de dinâmica de locomoção, eles vão ter tendências a julgar melhor o animal mais equilibrado, mais dinâmico, e isso volta o que é um movimento equilibrado, o que traz o movimento equilibrado, são os bípedes diagonais. Mas por outro lado, o bípede diagonal é comprovadamente dominante na genética. Então o que aos nossos olhos pode parecer um animal mais equilibrado, mais avante, ou seja, porque o animal avança no bípede diagonal, a gente pode estar acabando com a nossa marcha em poucos anos de seleção genética. Então, pensando que marcha é recessivo, vamos, talvez, vocês analisem se vale a pena selecionar os animais não tão equilibrados, ou talvez o que vocês possam achar os desequilibrados, mas para preservar a marcha, a genética da marcha. Porque eu já vi em outras raças, não só aqui no Brasil, o caminho começa assim, ninguém se percebe do que está acontecendo, realmente é mais equilibrado, é um animal mais avante, mas a genética está predominando aos bípedes diagonais, ao animal mais equilibrado. E a gente precisa respeitar que o marchador é o melhor animal de sela para lazer, para o passeio, para você rodar a sua fazenda. E respeitar que essa é a função dele. Se você quer dar outras funções, compra um quarto de milha ou compra uma outra raça que sirva para aquela tua função. Vamos respeitar a função do animal marchador, que é dar comodidade ao cavaleiro, que é dar prazer do animal andar solto, não estar naquela velocidade, não ter que estar se empurrando para ser valorizado dentro de uma pista de julgamento. Então isso é uma questão, assim, uma visão. Pode ser que alguns sejam contra, alguns sejam a favor, mas é o meu ponto de vista e, se for útil, que sejam aos criadores que se
quiserem usar disso possam nortear os seus cruzamentos e a forma do melhoramento genético do seu plantel para a marcha. Muito obrigado, Fernando. O senhor Herman vai falar aqui. Eu só queria colocar uma coisinha, que é o seguinte: quando a gente fala do diagonal e do lateral, dentro desse andamento intermediário você tem desde o trote até a guinia, até a andadura, tá? Ou seja, entre o passo e o galope. Os maiores velocistas do mundo são lateralizados. Eles correm na guinia, andadura de corrida. Isso dá um impulso, quer dizer, não é só o diagonal que empurra, não. O lateral ele é violentíssimo, dá uma velocidade maior. Eles, inclusive, têm mais uma vantagem que o trotador não tem, que eles são engajados em saia, e isso não é para que eles aprendam a andar daquele jeito. Isso é para que eles, surrados até as últimas consequências, não consigam romper galope, porque ele sabe que se ele romper, ele cai. Ele rompeu uma vez em casa, caiu. Rompeu a segunda, caiu. Rompeu a terceira, a quarta, ele não rompe nunca mais. O trotador, você já não faz isso. Então, na corrida, você surrou, está surrando ele, está no diagonal, ele rompeu, você é penalizado. Você tem que voltar com ele para trás de novo e voltar atrás do marchador. E esse marchador, ele já está lá em São Paulo e ele ainda está aqui em São João del Rei com o trote dele, né? Então a impulsão lateral é violentíssima. O que cabe a nós, quando a gente vai para a sela, é conduzir aquilo que é ideal para nós. Eu só queria deixar claro, e outra coisa que